A palavra Gênesis significa princípio. Olhando para Gênesis capítulo 1, nós vemos pelo menos 4 coisas fundamentais sobre o princípio da criação. Em primeiro lugar, o princípio aconteceu pela palavra de Deus. Gênesis 1 retrata Deus como um rei que fala e tudo acontece. Como diz o Salmo de número 33, os céus por sua palavra se fizeram. Ou como diz Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Em segundo lugar, no princípio tudo foi feito em 6 dias e com isso Deus nos deu um padrão semanal e revelou o seu Filho, pois o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2 que o 7º dia era uma sombra que apontava para Cristo, o nosso verdadeiro descanso. O 7º dia também apontava para a eternidade, pois como diz o autor de Hebreus, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Em terceiro lugar, no princípio tudo foi feito muito bom. Esta é a frase que se repete ao longo de Gênesis capítulo 1. E no 6º dia, após criar os seres humanos, se diz: eis que tudo era muito bom. Deus, pois, criou o mundo benevolente, harmonioso, organizado e revelador do Criador, ou seja, muito bom. E em quarto lugar, no princípio Deus abençoou a sua criação. E por esta bênção todas as criaturas foram dotadas da capacidade de reprodução e foram incumbidas da missão de multiplicar-se e encher os mares e a terra. Obviamente, a raça humana também partilha dessa bênção, mas o homem está acima dos outros seres porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E como imagem de Deus é seu dever, então, não apenas encher a terra, mas subjugar e dominar toda a criação. Como imagem de Deus, o homem deveria exercer um governo piedoso e temente a Deus e prestar contas ao próprio Rei da criação da sua administração. Depois de ter terminado a sua bela obra, Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. Toda a função, todo o ser, toda a bênção necessária para levar a efeito a vida e as suas alegrias estavam disponíveis ao homem. Tudo estava feito e tudo era muito bom. Mas acontece que uma serpente sagaz, possuída por um ser maligno, entrou no cenário. Ela questiona o mandamento de Deus e o chama de mentiroso. Na verdade, é o diabo que fala por meio dessa serpente. O resultado é que o casal, por não ter confiado na bondade de Deus, traiu o seu Criador e morreu em delitos e pecados. Satanás ludibriou a mulher escutou a serpente, o homem escutou a mulher e ninguém escutou a ordem de Deus. Agora, a própria terra sentirá os efeitos dramáticos da queda do homem. Ela dará cardos e abrolhos, bem como causaria o suor humano. Ao mesmo tempo, filhos nasceriam com dor e a mulher estaria debaixo de uma angustiosa submissão. A serpente, por sua vez, enfrentaria a vergonha da derrota certa e final, pois o descendente da mulher desferiria um golpe mortal na cabeça de Satanás, enquanto que o máximo que seria permitido à serpente fazer seria dar uma mordida no calcanhar desse descendente prometido. Por causa do seu pecado, o homem foi expulso da presença de Deus e ficou separado da árvore da vida. Deus colocou querubins na entrada do jardim do Éden como símbolo de que o homem não é bem-vindo em sua presença. Esses querubins aparecerão mais tarde nas cortinas do tabernáculo e também no templo de Salomão. O homem não pode entrar na presença de Deus sem sangue em suas mãos. A história, portanto, que começou com Deus colocando a humanidade no paraíso, termina com a expulsão destes debaixo da angústia do trabalho e da morte. Esta é a triste história do paraíso perdido. O homem está completamente morto e sem esperança. E não há caminho de volta, a não ser que Deus mesmo retire a espada e os querubins guardiões que estão na entrada do jardim, guardando o caminho da árvore da vida. No entanto, no versículo 21, vemos Deus fazendo vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Deus veste o homem e sua esposa. Deus imolou o substituto para cobrir o homem, e isso é uma amostra de que ainda há esperança. Sim, uma esperança que se desenvolverá em meio a uma terrível batalha que no fim das contas será vencido pelo descendente da mulher.
O mal não dominará para sempre, porque a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa batalha já pode ser vista no capítulo 4 de Gênesis. Abel é a semente santa e, como tal, ele reproduz amor, reverência e invoca corretamente o nome do Senhor. A semente da serpente pode ser vista em Caim, que reproduz sua total inimizade contra o Senhor. Fato este que se manifesta em um falso culto e no assassinato de seu irmão. Por ser um assassino, Caim, assim como a serpente, é amaldiçoado por Deus e vai perambular pela terra de Nod, longe da presença de Deus, ao oriente do Éden. Mas a maldição de Deus não remove totalmente a ordem de ser fecundo e multiplicar-se. Nós lemos em Gênesis capítulo 4 que Caim teve filhos, dos quais o principal descendente é o assassino Lameque. Vemos também que foi esta descendência da serpente que inventou a harpa, a flauta, os instrumentos cortantes e foram os primeiros a habitar em tendas e possuírem gados. No entanto, apesar de todo o desenvolvimento cultural, esta é uma geração cheia de pecado e rebelião. O próprio Lameque aparece violando deliberadamente a lei de Deus, casando com várias mulheres e se orgulhando de ser um assassino brutal. Mas em meio ao canto fúnebre da humanidade, o Senhor Deus suscita outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. Seu nome é Sete. E dessa semente vem uma linhagem piedosa que andava com Deus e invocava o seu nome. É daí que vem Noé, homem justo e piedoso em sua geração. Mas a palavra de Deus diz que nos dias de Noé, o mundo se corrompeu de tal maneira que Deus, por meio do dilúvio, decretou pena de morte contra toda a semente da serpente. Mas Noé, instruído por Deus, construiu uma arca através da qual ele e toda a sua família experimentariam a salvação de Deus, enquanto o juízo cairia sobre o restante da raça humana perdida. Deus mesmo fechou a porta da arca, dividindo assim a semente santa da semente da serpente. Por isso, a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca após o dilúvio foi construir um altar ao Senhor e lhe oferecer holocausto, demonstrando assim que ele é a semente santa que glorificará o nome de Deus nesta terra renovada. E assim como foi no princípio, o Senhor Deus agora abençoa Noé e a sua família com a bênção da frutificação e da multiplicação. Bênção essa que alcança não apenas o homem, mas também toda a criatura vivente. Para viabilizar a promessa de Gênesis 3,15 de redimir a humanidade por meio do descendente, o Senhor entra em aliança com Noé e garante estabilidade na terra até a consumação do século. Promessa esta vista no arco desarmado pendurado entre o céu e a terra como sinal da aliança. O pecado foi vingado, mas a história da rebelião humana não havia terminado. Por isso, logo o pecado se alastrou novamente, por meio da semente de Cã. Cã viu a nudez de seu pai. Por isso, ao despertar do profundo sono causado pelo vinho, Noé proferiu maldição sobre ele, revelando assim quem é a semente da promessa e quem é a semente da serpente. Maldito seja Canaã, bendito seja o Senhor Deus de Sem, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Aqui vemos que a semente abençoada é a de Sem. O Senhor habitará nas tendas de Sem, portanto é de Sem que virá o libertador, que esmagará a cabeça da serpente. Por outro lado, Cã é a semente da serpente, e nesta semente amaldiçoada o que encontramos é pecado e desobediência. Canaã, filho de Cã, gerou aos Jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos heveus e muitos outros povos que viveram em absoluta rebeldia contra a lei do Senhor, e por isso mais tarde eles foram vomitados da terra. De Cã também vem uma rebelião em massa contra o Senhor Deus, cuja expressão maior está na Torre de Babel. Nimrod incita rebeldia, por isso, em vez de se espalhar pelo mundo, o povo decide declarar guerra contra os desígnios do Senhor. Eles querem uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus. O objetivo é tornar célebre o seu nome, é desafiar a ordem do Criador e usurpar a sua glória. Babel é Babilônia, um reino pagão, símbolo de perversidade, de autonomia e de rebelião. Mas o Deus da promessa destrói essa rebelião humana, confundindo-lhes a linguagem e espalhando-os por toda a terra. Em Babel, portanto,
só há pecado e confusão. Foi depois de despedaçar Babel que Deus graciosamente chamou um descendente de Sem chamado Abrão para dar continuidade à linhagem da semente da mulher e fazer o seu reino avançar. Ele e sua descendência representarão o governo de Deus no mundo e serão os canais da bênção divina a todas as nações da terra. O restante da Bíblia seguirá essa trilha de Abraão até Davi e de Davi até ao abençoado descendente, o maior de todos os semitas, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o verdadeiro filho de Noé. Ele é a verdadeira semente prometida a Adão e Eva após a queda. Ele também foi tentado por Satanás, mas diferentemente de Adão, Jesus resistiu à tentação e venceu o diabo e proclamou a chegada do seu reino. Mas Satanás ainda tinha aquela picada venenosa que podia atingir o seu calcanhar. Por isso, pela instigação de Satanás, os líderes religiosos mataram o Messias. A princípio pareceu uma derrota para a semente da mulher. Mas Mateus capítulo 27, verso 51 relata que no momento em que Jesus deu o último suspiro, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, como símbolo de que os querubins não bloqueiam mais o caminho da árvore da vida, e aqueles que estão unidos a Cristo pela fé desfrutam novamente do olhar gracioso de Deus e recebem o dom gratuito da vida eterna. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e depois ele se assentou à direita de Deus Pai, onde foi coroado Rei do Universo, e de onde ele enviou o seu Espírito Santo da promessa. E ao receber o Espírito, os discípulos passaram a falar em outras línguas, e cada um os ouvia falar na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Isso quer dizer que Pentecoste reverteu o juízo sobre Babel, pois Deus concedeu a todos os povos presentes que novamente se entendessem, e o resultado foi uma espantosa unidade entre o povo provindo de diferentes nações debaixo do sol. Isso também nos mostra que a única maneira de haver paz e unidade entre as nações é por meio da semente da mulher, o príncipe da paz. E a palavra de Deus diz que essa paz ainda há de reinar por toda parte, porque o príncipe da paz prometeu voltar um dia para consumar o seu reino, expulsar daqui todo o mal e encher toda a terra do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E quando isso acontecer, Apocalipse 22 diz que teremos novamente o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça estará a árvore da vida, que produz fruto de mês em mês, e cujas folhas são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, porque ali estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e reinarão com ele para todo sempre. Nós estamos em um mundo de morte e desespero, e em um mundo de morte e desespero, esta é a esperança e a consolação do povo de Deus. Nossa vida por aqui não terminará em um túmulo escuro e gelado, porque o paraíso perdido será restaurado por intermédio de Jesus Cristo, a semente da mulher prometida a Adão, a Noé e a Abraão. Mas é somente por meio do sangue deste descendente que desfrutamos de plena comunhão com Deus vivo, pois como diz Apocalipse 22, verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas.